palavra do Senhor, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10 a 20. Vamos nos focar em falar dentro do texto, porque é a necessidade, já dizia um pregador há uns tempos atrás, que hoje a maioria das pregações, elas são assim. O pregador lê o texto, sai do texto e não volta para o texto, né? Aí fica contando piadinha, falando história. É a bagunça que virou a geração atual. Mas Deus ele nos ensinou que existem riquezas profundas dentro da sua palavra. Amém? Eu quero fazer uma oração antes de iniciar a discorrer o texto. E eu convido os irmãos agora a fecharem os seus olhos aí na sua casa, onde você está, encurvar o seu semblante e buscarmos a Deus. Senhor, temos a tua palavra diante de nós. Que o teu Espírito, Senhor, seja, Pai querido, o agente no nosso meio. Que ele transmita, Senhor, tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e ainda revelará no decorrer desta ministração. Que o teu Espírito alcance a cada coração, a cada alma, no seu mais íntimo, no seu mais profundo e revele, Senhor, os desígnios do teu coração para o nosso. Quebra agora, Senhor, toda resistência à tua palavra e traz a nós, Senhor, o saber e o conhecer, Pai, porque são essas situações que nos conduzirão à verdade e a verdade que é a tua palavra. Certo do teu cuidado, nós te bendizemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, como já disse o nosso pastor Adilson em algumas vezes, né, em algumas ministrações ou em quase todas elas, aperta o cinto aí, porque hoje Deus tem palavra boa, palavra gloriosa para os nossos corações. Assim como todos os cultos, Deus sempre tem palavra boa para o nosso coração, né? É que às vezes nós não estamos receptivos à sua palavra, mas Deus sempre tem palavra boa, poderosa, e hoje Deus falará ao nosso coração. É importante nós lembrarmos, irmãos, que sempre que o pastor, né, o pastor local ou o pastor presidente, no caso do pastor Adilson e eu aqui como pastor local, né, ou o pastor Cristiano como nosso pastor, também ali na cidade de Geneve e em todas as nossas denominações, tanto na Suíça como na Itália, todas as vezes que nós trazemos a palavra do Senhor, nós nunca queremos dizer nada. O que o pastor quis dizer com isso? O pastor nunca quis dizer, o pastor ele diz, porque ele é o representante de Deus na igreja e ele traz palavra para a direção da igreja. E tudo aquilo que nós recebemos dos céus para as nossas vidas é para não sermos condenados com o mundo. Então o Senhor vem para nos corrigir, redarguir, direcionar, para que não venhamos cair nas mãos de falsos mestres. O título dessa palavra, ou dessa ministração, é Uma Geração que Não Conhece a Deus. Se os irmãos abrirem juntamente comigo no livro de Juízes, no capítulo 2, no verso de número 10, eu passo a ler, então, e os irmãos acompanhem conosco. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das terras, gentes que havia ao redor deles, os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que o livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles.
Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Ah, Jesus. Aleluias. Irmãos, é importante entender que o livro de Juízes é nada mais, nada menos do que a revelação de Deus para nós, de que todo povo de Deus precisa de direção. Todo povo de Deus necessita de um Salvador, ou todo ser humano necessita de um Salvador. O Salvador, aqui de tempo em tempo, é uma figura daquele que viria, no caso, Jesus. Então, o Salvador, aqui de tempo em tempo, eram algumas figuras. E nem todas elas são figuras que nós olhamos e dizemos: olha, essa figura para mim aqui é um exemplo. Essa figura para mim aqui é algo que eu vou tomar como liderança na minha vida. E eu não escolheria de forma alguma Jefité para ser como exemplo, até porque quando eles vão buscar Jefité, Jefité está no meio de homens errados, maldosos, bandidos, e nós falamos, pode vir alguma coisa boa do meio de bandidos? Né? De forma alguma. Então, nós vamos entendendo de ponto a ponto que nem todas essas figuras, a princípio, eram figuras apresentáveis aos nossos olhos, mas Deus assim o fazia e usavam, e alguns desses homens figuram na galeria da fé. É importante entender, irmãos, que Deus em alguns tempos, em alguns momentos, levantou alguns homens e chamou esses homens de servos, de filhos. Aí vem para nós uma primeira observação. Nem todo homem que Deus usa é homem de Deus. Uma coisa é ser homem que Deus usa, outra coisa é ser homem de Deus. E isso tem muita diferença. Deus usou Ciro, e nem por isso Ciro era homem de Deus. Deus usou Nabucodonosor, e nem por isso Nabucodonosor era homem de Deus. É importante, irmãos, nós entendermos isso, porque muitas vezes somos levados por ondas de modismo e vemos algumas pessoas realizarem milagres e até maravilhas e falamos, olha, este homem é um homem de Deus. Pode ser que seja apenas uma pessoa usada por Deus para uma finalidade, mas não quer dizer que é um homem ou que é uma mulher de Deus por causa de alguma situação. Então nós vamos entender dentro da palavra que existiram 15 juízes. Dentro desses juízes, 12 estão embutidas dentro deste livro, ao qual leva o nome dos juízes, ou leva o nome de juízes. Outros que estão fora, se nós aceitarmos Moisés como um, Josué como outro e Samuel como o último, ou Moisés como o primeiro, Josué e Samuel como o último. Nós vamos entender que Samuel tem o seu próprio livro, que Josué tem o seu próprio livro, que Moisés escreveu outros 5 e alguns salmos, e nós vamos entender que no decorrer dessa história, esses juízes foram importantes para aliviar o sofrimento de um povo de dura cerviz. Quando nós vamos olhando, irmãos, quando nós nos aprofundamos no livro de Juízes, nós vamos entender tamanha promiscuidade e coração duro de um povo rebelde. Mas o que acontece com esse povo? Nós vamos entender que na geração de Josué houve uma falha. E qual foi a falha, pastor? De adorar a Deus? Não, de fazer discípulos. Quando a geração presente não faz discípulos, a geração futura sofre. Vai nos dizer o fechamento do livro de Josué, né, o livro anterior ao livro de Juízes, no capítulo de número 24,
que Josué então está gritando ali, o povo está avisando ao povo ali, e gritando: olha, vocês hoje têm que tomar uma decisão. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao mundo, ou vocês servem aos ídolos. O que vocês querem? Aí Moisés diz, no verso 15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aquela geração que estava com Josué, toda começa a gritar: Josué, nós não somos nem loucos de abandonar a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Nós queremos a presença de Deus no nosso coração. E não vamos de forma alguma abandonar a presença de Deus. Não vamos de forma alguma deixar a presença de Deus. Nós vamos permanecer nessa presença, e dessa presença nós não vamos sair jamais. Dito e feito, eles permaneceram na presença de Deus. Eles quem, pastor? A geração de Josué. Mas diz-nos a palavra, no verso de número 10 do capítulo 2 de Juízes, que a geração posterior àquela que morreu juntamente com Josué, a geração posterior, ela não conhecia Deus e nem lembrava dos milagres. Então nós vamos entender que tem um problema aí. Uma geração não foi doutrinada, uma geração não foi ensinada, uma geração não foi capacitada. Agora eu quero dizer para os papais de plantão: se o teu filho não aprender a orar, se o teu filho não aprender a ler a Bíblia, se o teu filho não ver um crente ou uma crente dentro de casa, no futuro ele não vai conhecer ao Senhor e ele não se lembrará dos milagres de Deus. Por quê? Porque ele não está recebendo ensinamento. Qual é a triste realidade da igreja atual? É que todo o encargo de conhecimento bíblico, todo o encargo de oração tem caído nas costas dos líderes da igreja. É o professor da escolinha das crianças, é o professor dos adolescentes, é o professor dos jovens, é o professor das irmãs, é o professor dos varões. A responsabilidade ficou toda nas costas da igreja. E todos os pseudos cristãos abandonam os seus filhos, as crianças passam horas e horas largadas na frente da televisão, na frente do iPad, não tem comprometimento com a Bíblia e, pior ainda, não veem os seus pais darem exemplos dentro de casa. Aí depois chega no culto, a criança não quer ficar na igreja, a criança não quer participar do culto, a criança é insubordinada. Por quê? Porque dentro de casa está recebendo esta doutrinação infernal e não cristã. Aí depois a reclamação vem: não, o problema é da igreja, o problema é que o líder fulano de tal não se esforça, o problema é que o pastor dessa igreja está sem direção, é por isso que eu não sinto Deus, aquela transferência de responsabilidade. O que aconteceu no dia dos juízes é que este povo não foi doutrinado na geração de Josué. Este povo não foi ensinado e cresceu sem entendimento. Josué é morto, permanece aquela geração e aquela geração agora vai perdendo a intimidade com Deus e vai absorvendo o mundanismo. Por que hoje nós temos uma geração tão doente? A geração dos porquês, né? A geração do eu posso beber um pouquinho de vinho? A geração do eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso usar um pouquinho de droga? Eu posso fumar um cigarrinho? Eu posso assistir isso? Eu posso assistir aquilo? Por que essa geração tem tantos porquês voltados à carne? Porque não foram ensinados a conhecer a Deus. Pois um jovem, uma criança, um adolescente que conhece a Deus, ela nunca se submeteria a tal pergunta, porque Deus preencheria todo o seu coração. Esse desejo de mundanismo impera por falta de comprometimento dos pais. 90% responsabilidade dos pais, 10% não tem explicação. Tem aquele que se pende para a perdição, independentemente do pai ser crente, verdadeiro ou não. Mas isso é 10% que se perde sem explicação. Os outros 90%, a culpa é inteiramente dos pais. E eu não me arrependo de dizer isso. Falo isso com pesquisa científica e dados que apontam
tanto eclesiásticos como fora, que os pais são responsáveis, sim, pela direção e pelo futuro dos filhos. Não podemos, de forma alguma, sermos ou nos colocarmos como inertes. E sempre jogamos a responsabilidade para a igreja. Ah, mas a igreja que eu vou não faz isso, mas a igreja que eu vou não faz aquilo. Se nós nos conscientizarmos e entendemos que nós é quem devemos oferecer os nossos braços para que a igreja permaneça de pé e seja cada dia melhor, e não esperar que a igreja por si só faça isso e nós estarmos ali inertes na nossa posição cômoda e tranquila, e de repente falar, não, mas é porque fulano de tal foi muito duro, é porque fulano de tal não explicou como tinha que ser. Se os pais fizerem a sua parte, com certeza a geração futura não será tão ruim quanto a geração presente. Um texto tão antigo, mas tão presente. Uma geração que se distanciou da presença de Deus e abandonou completamente a vontade de Deus. De tempo em tempo, Deus levantava um juiz, a partir de Otoniel, e depois Eude, e depois vem Sangar, e depois vem Débora, não Débora especificamente, mas Baraque, né? Ou Baruque, e Débora por tabela, porque Baruque foi covarde, mas o chamado era para Baruque. Débora veio de tabela. Aí nós vamos entendendo, no passar do tempo, Deus levantando homens e mulheres, e isso perdurou por mais ou menos, irmãos, não dá para dar números exatos, se colocar Moisés ou se tirar Moisés, mas enfim, mais ou menos 410 anos. O povo em um ciclo vicioso. Peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, e nisso vão aniquilando. Tamanha atrocidade aconteceu naqueles dias. Primeiro Deus vem falar para eles, olha, eu dei uma ordem para Josué para eliminar, para tirar do meio de vocês todo esse povo ruim, todo esse povo pecador, para tirar do meio de vocês os heveus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os edonitas, para tirar do meio de vocês os filisteus e toda essa raça ruim. Mas o que aconteceu? Vocês, depois de Josué, vocês deixaram esse povo no meio de vocês, povo ruim, povo mundano, com costume contrário à minha vontade. Deus diz, vai, mata quem me coloca eles para fora das terras de Canaã. Essa terra é prometida e é para aqueles que têm compromisso comigo. O que o povo de Israel fez? Não, vamos aproveitar o que eles têm para oferecer. A única tribo que venceu nos seus territórios foi a tribo de Judá, que depois acabou se corrompendo também. Mas nós olhamos e vemos que todas as tribos chegaram lá e fizeram acordos com o mundo. E Deus dizia para eles, eu quero fora dessas terras que eu dei para vocês, todo mundanismo. E aí eles chegam na terra, né? Aí faz ali a tribo de Dan, de Benjamim, né? De Simeão, as tribos de Efraim, de Manassés, eles vão chegando ali, os moradores da terra, não, que lindo, né? São um povinho bonzinho, vamos deixar eles aí, né? Vamos colocar impostos pesados neles, e eles ficam aí morando. Não tem nada a ver, né? Lógico que não tem nada a ver. Uma geração que não conhece a Deus, ela não busca intimidade com Deus, ela não busca ver a vontade de Deus, ela está interessada com os seus próprios preceitos, com a sua concupiscência. Não tem nada a ver. E nós vivemos hoje o evangelho do não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu não fazer uma semana de oração, não tem nada a ver eu me colocar em jejum, não tem nada a ver eu desrespeitar a igreja, a liderança, não tem nada a ver. Isso daí é para o passado. Não tem nada a ver tomar um golozinho de vinho, não tem nada a ver fazer uma tatuagem, não tem nada a ver dançar um sambinha na roda, numa discoteca, não tem nada a ver participar de festa mundana, não tem nada a ver. Uma geração que não conhece a Deus. Essa geração que nós vivemos é tão ruim quanto aquela geração que viveu após Josué. Geração ruim. Que Deus tinha desprazer nessa geração, porque era uma geração viciada, se aproveitando da graça para viver na desgraça, se aproveitando da misericórdia para viver nos prazeres carnais. Mas a mão de Deus pesou contra eles, porque Deus é justo e a sua justiça é automática. Quando saímos da presença de Deus. O que me chama a atenção no verso de número 10
É que Moisés, 40 anos, conduz esse povo, dando direção, trazendo mandamentos, ordenanças, instituindo o sacerdócio, para que pudesse o povo agora ter ali intimidade com Deus. Deus se revelava no monte, se revelava na tenda, se revelava através de Moisés, se revelou nas pedras, trazendo mandamentos e ordenanças. Não farão outros deuses diante de mim, somente ao teu Deus adorará, e a ele servirás, e prestará cultos de louvores. E aí o povo, né, vem Josué subjugando o povo, direcionando o povo. Quando Josué faz um trato, toda aquela geração grita lindo: olha, nós vamos permanecer, Deus é bom demais, amamos Deus. Josué, fica tranquilo que vamos servir a Deus. Josué morre, aquela geração começa a deixar de preparar discípulos. A primeira pergunta que vem para o seu coração aí: você tem preparado discípulos na sua casa? Você tem preparado discípulos para continuar a obra quando você vier a faltar? Os primeiros discípulos que temos são os nossos filhos. Mas, pastor, eu ainda não tenho filho. Então, alcance um filho na fé e comece a preparar ele para que ele seja a continuação da obra de Jesus Cristo com seriedade, assim como você tem recebido um evangelho de verdade. O que me chama a atenção é: não conhecia Deus. Uma geração que não conhecia o Senhor e nem se lembrava dos seus milagres. Versículo 11 de Juízes: uma geração que não se compromete em fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Olha o que nos diz o versículo de número 11 de Juízes, capítulo 2, desculpa. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baal. Então Deus vai, coloca eles dentro da terra prometida, e agora eles não se lembravam mais das mãos de Deus, do que Deus havia feito. É muito parecido com a geração atual, né? As pessoas que costumam ir nos cultos, pede milagre, chora, faz promessa: Senhor, a partir de agora você é crente, né? Vou fazer de tudo, vou pregar evangelho de madrugada, vou entrar nos hospitais, vou fazer de tudo. Passou o milagre e as coisas ficou em ordem em casa, vamos adorar a Baal, né? Vamos prestar culto a Baal, vamos oferecer sacrifício a Baal, a Asterote, né? Que são os nossos deuses. Em outras palavras, passou a turbulência, vamos para o lago. Né? Passou a turbulência, vamos ficar em casa assistindo televisão, né? Passou a turbulência, eu mereço um lazer, né? Eu mereço um momento de prazer. Entendam bem, irmãos, eu não estou falando de um momento de férias que é necessário. Eu estou falando daquelas pessoas que fazem do lazer uma regra e que abandonam a casa de Deus. Mas na hora que o calo aperta, vamos correr para a comunidade de Cristo, porque lá Deus se revela. Lá os líderes agora são líderes, e lá agora eles têm poder de Deus. Eles vão orar e Deus vai ouvir, vai me abençoar. Chegou a bênção, vamos correr para os prazeres da carne, porque foi esses prazeres que nos deu vitória. Então nós vamos vendo que esta geração que prestava culto a Baal era uma geração que não conhecia Deus, que vivia um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. O seu compromisso é consigo mesmo e o seu desejo é o que vale. O que importa é a satisfação da sua vontade. A vontade de Deus fica para depois. Negando, irmãos, negando o que Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 19 e 20. Vamos abrir lá comigo. Depois da carta que Paulo escreve aos Coríntios, ou antes da carta aos Efésios, Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Essa geração que não conhece a Deus é uma geração que nega a frase de Paulo, que nega os feitos de Paulo. Paulo está falando agora, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne agora, ele não pertence a mim. Esse viver da carne agora, ele pertence a Cristo, porque foi ele que morreu na cruz por mim. Eu vivo agora para a glória dele, para a honra do nome dele. Não estou mais atrelado às obras da carne. Uma geração voltada às suas vontades, aos seus prazeres. Não, vou viver a minha vontadezinha. Por isso que a gente vive numa geração doente e enferma, na alma, no espírito, na carne, em todos os sentidos, porque é geração ruim, é geração que está voltada para os desejos carnais. E aí jogam agora, as responsabilidades caíram para os pastores. Aí surgiu um monte de mestre agora, os mestres da internet, né? Os homens que leem revistinhas, lê um versículo bíblico e 15 revistinhas. Aí vai lá na internet e começa a falar, ó, nada mais é pecado. Jesus morreu por nós. E aí aqueles que estão sedentos para ouvir alguma coisa que massageia o coração, opa, achei um líder aí segundo a minha vontade, né? Cristianismo à moda do freguês, né? Opa, gostei. Esse aí agora é meu líder. Esse aí agora fez uma interpretação da Bíblia que, ó, não tem ninguém, não tem igual a ele. Todo aquele que é nascido de Cristo, ele vive para a glória de Deus e não para a vergonha do Evangelho. É importante, irmãos, nós falarmos sobre isso e abordarmos esse tema de Juízes. O livro todo de Juízes, eles vão repetidas vezes fazendo as mesmas coisas. Pedindo perdão hoje, pecando amanhã. Pedindo perdão hoje, pecando amanhã. O livro termina no capítulo 21, verso de número 5. E não existia rei, porquanto cada um fazia o que queria. Cada um fazia segundo a sua vontade. Ó, não tem rei mesmo, vamos fazer o que a gente quiser, né? Isso aí não é pecado, não é errado. Quem manda na nossa vida somos nós. Uma vida com Deus requer disposição. O que é bom para fazer o que é bom perante o Senhor. Porém, é muito mais fácil fazer o que é bom diante da sociedade, entretanto, aquilo que é bom perante os homens, nem sempre é bom perante Deus. E isso ficou claro no caso de Israel. Eles se igualaram às nações vizinhas, eles se desviaram do caminho do Senhor. É importante lembrarmos que os juízes, eles não se levantavam para toda a nação de Israel. Eles se levantavam em tribos específicas, às vezes pegavam 3, 4 tribos, mas quase a totalidade dos juízes, eles se levantavam para uma região específica, porque em torno de todo Israel estavam os filhos de Amon, os filhos de Edom, os filisteus, né, os jebuseus, todos esses se levantavam de tempo em tempo para atacar uma tribo, uma certa região. Então, nesta certa região, por causa da opressão, Deus levantava um juiz para ali trazer um alívio e direção. Alguns dos juízes julgaram a nação durante 80 anos, durante 40, durante 20, durante 23. Cada juiz dependendo de um tempo determinado e em uma região determinada. Nem todos os juízes eles foram levantados para toda a nação de Israel. O que nos leva a compreender que a coisa era muito mais séria do que nós imaginamos. Ou seja, o juiz se levantava em uma região da nação, ou seja, só aquela região da nação era levada à obediência. A outra região da nação continuava pecando. Era mais ou menos o que acontece na igreja hoje. Tem um grupo de irmãos que estão bem, que estão saudáveis na fé, e os outros estão doentes. Aí o pastor vai lá e começa a tratar os doentes. Quando recupera os doentes, os que estavam bons ficam doentes. Mais ou menos assim. Então, é quase como que enxugar gelo. Um dia ajuda um dia ajuda outro, mas ninguém chega à maturidade. Parece Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, falando, olha, depois de 1 ano e 6 meses, eu ainda não posso falar com vocês como pessoas maduras na fé. Eu não posso vir a vocês com um alimento pesado. Eu tenho que vir de novo com leitinho, porque vocês não suportam alimento pesado. Essa é a nossa geração, que não suporta correção, que não suporta erro,
que não tem comprometimento com a obra. Quando eu digo, irmãos, é em forma geral. É em forma geral. Todas as igrejas, em um âmbito geral, a maioria dos crentes são escarnecedores, maliciosos, zombadores da presença de Deus, que brincam de fazer a obra, que brincam de ser crente, que não tem comprometimento nenhum, mas nenhum mesmo. Fazem de conta que estão adorando a Deus. Mas o dia chegará em que Deus pesará a mão sobre cada um, e cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável por aquilo que decidiu fazer. O pensamento de Deus é sempre bom. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Isso é para nós, irmãos. É para nossa geração. A Bíblia, ela é mais recente que o jornal de amanhã. Tudo que nós lemos hoje, nós vamos ler amanhã e depois de amanhã, e vai ser palavra nova, direção de Deus, para que a igreja não se perca. A geração que não conhece a Deus acaba quebrando as regras, acaba dissolvendo a sua aliança. Não conhece Deus, quebra todos os paradigmas, falha em todos os aspectos, e depois, com seu coração cheio, diz, não, eu estou servindo a Deus. Será que Deus aceitou esse sacrifício? Será que Deus recebeu essa oração? Tem muitas pessoas que acreditam que, tendo uma vida de pecado, Deus está ouvindo a sua oração. Não se engane. Tem muitas pessoas que estão recebendo bênçãos paralelas, e isso faz parte da chuva, ó. A chuva cai para o joio e cai para o trigo, igualzinho. Bênção não está ligado à salvação. Eu posso ter muitas coisas terrenas, mas não quer dizer que eu serei salvo. É uma outra conversa. Então, nós vamos vendo na palavra do Senhor que a geração que não conhece a Deus se desvia do caminho dele. Verso de número 17 do capítulo 2 de Juízes, diz assim, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Eu quero chamar a atenção aqui. Não quiseram ouvir a voz dos juízes. Não quiseram ouvir as vozes dos juízes. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, eu gostaria que você fosse juntamente comigo. Hebreus fica antes de Filemon, antes de Timóteo, desculpa, e depois de Filemon, no Novo Testamento. Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 17. Né? Mas eu estou aqui na linguagem atualizada. Espera aí, irmãos, que eu vou abrir aqui na linguagem de hoje, na nova tradução de hoje, que já é o versículo explicado. 13:17 nos diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. E isso não ajudará vocês em nada. A minha geração é uma geração tão obstinada quanto esta geração dos juízes. É uma geração tão insubmissa quanto essa geração dos juízes. A minha geração é uma geração tão escarnecedora como a geração dos juízes. Por não conhecerem a Deus, hoje, a maioria, digo sem medo de errar, a maioria dos cristãos não respeitam as suas respectivas lideranças. Não respeitam. O pastor da igreja é apenas um símbolo que está ali. Né? Ele não serve para nada, ele vai ali para fazer o culto, para cantar um louvorzinho e depois acabou. Né? Ele não manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu.
Isso é porque não conhece a Deus, porque não conhece a palavra de Deus. Por que que não conhece a palavra de Deus? Primeiro ponto, porque não foi ensinado em casa. Segundo ponto, porque não tem vontade de conhecer a Deus. E nós não seremos julgados, irmãos, pelos pecados que cometemos. Nós seremos julgados pela graça que nós rejeitamos. É nos oferecido de graça, temos a liberdade, todos nós temos esse exemplar em casa. E se não nos aprofundamos nas Escrituras, é porque não temos o mínimo prazer de conhecer ela. Pouquíssimos irmãos têm a coragem de dizer, eu li a Bíblia pelo menos uma vez na minha vida. Pouquíssimos irmãos têm a coragem de assumir e dizer, eu estudei a palavra do Senhor pelo menos alguma vez. Porque a maioria não o faz. E não o faz por relaxo, por falta de vontade e de prazer e de amor a Deus. Jesus diz assim no João 14, aqueles que me amam, eles obedecem aos meus mandamentos. Os que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Aqueles que não obedecem aos meus mandamentos, eles não me amam. E como que eu vou obedecer um mandamento que eu não conheço? Então eu serei julgado por omissão. Eu serei julgado por negar a palavra de Deus, por negar a misericórdia do Senhor. Então essa geração está vivendo o que foi plantado. Imundícia, pecado, depravação. Paulo escreve uma carta para o jovem Timóteo. Se você tiver em Hebreus, você volta aí, Filemão, Tito, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de 1 a 5. Na linguagem de hoje diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Paulo está falando, olha, Timóteo, lá nos últimos dias, mais para frente um pouco, vai acontecer que vai aparecer um tipo de cristianismo, vai aparecer aí um tipo de cristão travestido, mascarado, enganador. Na igreja ele vai levantar a mão, vai dar glória a Deus, vai fazer de tudo. E nós não vamos relativizar isso aqui aos crentes pentecostais ou, entre aspas, do manto, não. Porque muito nos enganamos. Às vezes falamos assim, não, o crente do manto é aquele que faz de conta que está cheio de Deus e lá não. Os crentes que também não são do manto são tão ruins quanto. Em nome de Jesus, entenda, eu não estou generalizando. É uma reflexão dentro da palavra de Deus, olhando para a geração que estamos vivendo agora. Acontecerá um tempo, Timóteo, que dentro da igreja vai ter muita gente que até parece ser da fé. Vai ter roupinha da fé, vai estar comportadinho como os da fé, vão frequentar cultos, escolas bíblicas dominical, vão participar de departamentos, mas, não se engane. São zombadores de Deus. Por que é zombador, irmãos? Porque estão escarnecendo. E olha, Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, ele fala assim, toma cuidado, porque de Deus não se zomba. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então Paulo está falando, olha, lá nos últimos dias, Timóteo, aparecerão crentes ou pseudo ou, parecidos crentes que serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores. O que
tem de crente que fala palavrão não está escrito, irmãos. Não cabe na lista o que tem de crente que fala palavrão dentro de casa. Aí vem para aconselhar com o pastor: pastor, a minha vida tá uma verdadeira desgraça. Qual é o seu comportamento dentro de casa? Não, pastor, é tudo tranquilo. E Deus está vendo ele amaldiçoando a casa o dia inteiro. Amaldiçoando o marido o dia inteiro, ou o marido amaldiçoando a esposa o dia inteiro, ou os pais amaldiçoando os filhos, ou os filhos amaldiçoando os pais. Pseudo-crente. Não é crente, é pseudo-crente. Xingadores. Olha, terão crentes, Timóteo, um pouquinho mais para frente aí, Timóteo, vai ter crente caluniador, que na sua mente ele imagina coisas e começa a falar mal do pastor da igreja pelas costas, começa a falar mal da liderança da igreja pelas costas, começa a falar mal do seu irmão pelas costas. Timóteo, vai ter crente tão ruim como aquela geração lá atrás de Canaã. Vai ter crente pior, Timóteo, que eles ainda vão parecer ser da religião. Olha, o que é religião? Religar. Quem é a nossa religião? Cristo. Ele até vai parecer que é de Cristo, Timóteo, mas não se engana não, Timóteo, porque ele não é. E outra coisa, Timóteo, eu vou falar para você, sai de perto desse crente ruim. Sai de perto dessa raça ruim, porque eles merecerão o justo castigo vindo da parte de Deus. Paulo está nos alertando, irmãos. É a verdade da igreja atual. Eu estou falando de forma universal. No nosso meio inclui, pastor, no nosso meio inclui sim. Nas outras igrejas inclui sim. Tem muitos evangelhos, tem muitos pastores aí que estão padecendo por pessoas insubmissas, que não respeitam a liderança que Deus impôs sobre ele. A começar dos departamentos e depois chega no pastor. Em todo lugar. O que tem mais crente é ferindo a honra espiritual. E toma cuidado, que aquele que Deus colocou sobre liderança, toma cuidado. Não caluneie, não difama, porque o peso será grande. Miriam teve o pagamento ali, olha, pertinho, e Deus teve misericórdia por intercessão de Moisés. Já Corá e a sua tenda e toda a sua família ali, tirando os filhos dele, mas todos os seus servos e animais e tudo, a terra engoliu. Por difamação. Quantas vezes a igreja padece por calúnias e difamações que surgem de dentro da igreja? Quantos pastores que nós conhecemos, que são homens de Deus, que não conseguem avançar na obra, porque os de dentro da igreja estão caluniando o seu pastor? Quantas vezes, irmãos, sentamos perto de pessoas que não têm a hombridade de aditivar uma palavra boa ao seu pastor, antes só falam mal, só caluniam, só levantam falso testemunho, e aí ali aquilo começa a crescer. E da onde que saiu? De dentro da própria igreja. Paulo está falando: olha, Timóteo, toma cuidado, tem muita gente que parece ser da fé, mas não é da fé. Desses, mantenha distância. Surgirão caluniadores, incapazes de se controlarem, vivem na vida de pecado. Como que gosta de um pecado? Crente ruim, gosta de fazer coisa errada, está afundado no mundanismo, mas sabe que tem que voltar para Deus, sabe que tem que consertar os seus caminhos, mas não toma um passo de decisão na presença do Senhor. Por quê? Porque se acostumou com o socorro de Deus. Né? Tá o juiz intercedendo, não, deixa lá, o juiz vai interceder. O que diz-nos o texto? Que Deus era com o juiz, enquanto o juiz estava julgando a causa. Morria o juiz, o povo voltava para a perdição. Depois eu falo contigo, viu? Povo ruim, que não respeita a sua liderança. Os juízes eram, então, escarnecidos. Por vezes, irmãos, a estrada da vida, ela parece tão dura e difícil que o mais natural a fazer é pegar um atalho. E Paulo está falando desses atalhos para Timóteo. Timóteo, capítulo 4, verso de número 3 a 5. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres. Ó, vamos arrumar um monte de mestre por aí, né?
Vão olhar um irmãozinho que tem o cabelinho melhor penteado, um irmãozinho que tem uma aparência de santidade, né? E o que tem de irmão na igreja que parece ser mais santo que o pastor não está escrito. O que tem de crente que ora mais que o pastor, que intercede mais que o pastor, que se pudesse tirava o pastor do lugar para falar assim, pastor, dá licença aí que eu vou tomar o teu lugar porque você não sabe fazer nada não, deixa comigo que eu sei. Né? E o que tem de gente que vai atrás desse pseudo líder, né? Desse pseudo futuro pastor, não está escrito. Né? A santidade criada nunca foi assim e nunca será assim pela palavra de Deus. Deus instituiu, Efésios 4:11, Deus deu dons para a igreja e instituiu pastores, apóstolos, profetas e mestres para que todo o corpo bem ajustado, para que todo o corpo seja bem ajustado em Cristo, que é o cabeça. Foi Deus, foi o Senhor quem deu o pastor. Assim nos diz Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 9, falando do apostolado dele. Não sou apóstolo, não sou profeta, vocês não são fruto do meu trabalho? Então, quando nós vamos olhando, irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos vendo que essa geração não conhece a Deus. A geração de uns tempos atrás tinha submissão. A geração de uns tempos atrás tinha respeito pela sua liderança. Hoje o que nós mais vemos é crentes, donos do seu próprio nariz, Juízes 21:25. E por não ter rei, cada um fazia a sua vontade. E hoje na igreja está assim, cada um faz a sua vontade. Não, vou fazer do meu jeito, é melhor, do meu jeito é melhor. Né? Então o pastor está lá, mas não, ele é um boneco que está ali. Cuidado, cuidado. Foi Deus quem instituiu. Cuidado. Muitas pessoas estão partindo e criando seus próprios líderes, né? Não, o meu líder sou eu que faço. O meu líder sou eu que crio. Capítulo 4, verso 4. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Olha o que Paulo fala no verso 7. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Em outras versões, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Timóteo, eu já estou sendo oferecido. Eu vou ser morto daqui a pouco, Timóteo. Mas eu vou te lembrar de uma coisa. Muitas pessoas não vão querer ouvir a verdade. E elas vão começar a criar líderes para elas, mestres para elas. Porque a verdade vinda da sua boca, Timóteo, não vai mais satisfazer. Vai doer o coraçãozinho delas, elas vão ficar magoadinhas, vão ficar doloridas. E não vão querer mais, Timóteo. Vão falar, não, eu estou aqui muito dolorido, eu não aguento mais isso. A palavra de Deus, irmãos, ela é para aquele que tem estrutura, que tem suporte. Ah, pastor, e como que eu faço para conseguir estrutura? Tem uma vida de oração e olha para Cristo. Por que surgem na igreja muitos fracos e doentes e não poucos que dormem? Porque se apropriam da ceia do Senhor em pecado e permanecem em pecado. Ah, por que caiu, pastor? Tadinho, tadinho mesmo. Por que caiu? Porque não observou, porque fez pouco caso da presença de Deus. Quantos crentes que trocam a santa ceia do Senhor para um passeinho de barco? Quantos crentes trocam a Santa Ceia do Senhor para uma voltinha de bicicleta? Quantos crentes trocam a Santa Ceia, ato máximo da igreja, para jogar um futebolzinho? Quantos crentes abandonam os cultos oficiais da igreja para tomar um sorvetinho na praça? É só dar uma olhada aí no painel da igreja e ver quantas pessoas estão participando do culto. Algumas pessoas, salvo as exceções, a maioria decidiu não cultuar. Isso falando de nós, fora as outras igrejas, os outros pastores, que são homens de Deus, que têm uma vida certa na presença do Senhor, que sofrem com uma geração que não conhece a Deus. A geração que não conhece a Deus, ela anda segundo as suas vontades.
faz o que quer, o que bem lhe der na telha ou na cabeça, e tudo está feito. Deus é amor e é o que importa. Os pastores que pregam palavra dura não são de Deus, não, são legalistas, são judeus, né? São pessoas que querem aprisionar você. Então, irmãos, nós temos o seguinte pensamento: eu vou ser todos os dias da minha vida quadrado, o mais quadrado possível. Por quê? Se ser um crente que segue a palavra de Deus é ser quadrado, eu quero ser quadrado e permanecerei sendo quadrado. Irmãos, é muita pessoa, são muita gente que nós encontramos, muitos magoadinhos da vida, pessoas que estão magoadas por inúmeras situações. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, aconteça o que acontecer, estamos firmes em Cristo. Salvo as exceções, muitas enfermidades da alma e espiritual, salvo as exceções, muitas enfermidades da alma é pecado não confessado. Tem muita gente vivendo na igreja com pecado que não é confessado e fala, não, sou eu mesmo que falo com Deus aqui e resolvo os meus pecados. Pecado oculto. Deus colocou a liderança da igreja para julgar as atitudes do povo. Começou lá atrás, Moisés, convocando o povo e julgando todo mundo. Aí Jétro vem e fala assim, Moisés, você não vai conseguir julgar todo mundo, Moisés. Passa isso daí para frente, divide os grupos aí, coloca líderes para tratar dos assuntos mais leves e trata os pesados. Aí vem Paulo aqui na frente aconselhando, admoestando, direcionando a igreja. E hoje cada um faz pecado, fica no oculto e assim vai. Aí se encontra numa vida de depressão, de opressão, afundado em medicações e fala assim, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. É pecado escondido. Salvo as exceções. Pecado escondido. A depressão é um problema espiritual que afeta a alma. E muitos dos problemas espirituais, por que não dizer a totalidade deles, é alguma coisa que está na tua vida que aconteceu no passado, que aconteceu dias atrás, ou que está acontecendo no presente, que precisa de ser tratado. E para isso a igreja tem pastores. Mas muitas pessoas falam assim, não, o meu problema não pode ser tratado pelo meu pastor, pela oração do meu pastor, né? Vou primeiro a recorrer a clínicas, psicólogas, psicoterapeutas e vamos embora por aí. Não estou desfazendo da funcionalidade dos psicólogos. Mas estou falando que tem se tornado uma regra na igreja as pessoas abandonarem a sua fé e se aterem a atos mundanos, a se colocarem na mão de mundanos, enquanto às vezes a oração, ou na maioria, ou em quase todas as vezes, a oração é o remédio. Aonde está a igreja que acredita no poder de Deus? Estamos cada vez mais vivendo na igreja do faz de conta. Da igreja de que bate cartão. Quantas pessoas, irmãos, não estão afundados em uma religiosidade oca? Com a boca professam a Deus e com o coração adoram a Baal? Era assim a nação dos dias dos juízes, eram assim as tribos dos dias dos juízes. Sabe quando que eles foram colocar para fora esse povo pagão da vida deles? E estamos falando sobre isso. As tribos aderiram e falaram, não, vamos deixar um pouquinho aqui do mundo aqui no nosso meio, né? Nós podemos aproveitar daquilo que eles podem nos dar. Aí eles iam aproveitando dos impostos que eram pagos pelos jebuseus, dos impostos que eram pagos pelos edomitas, dos impostos que eram pagos pelos heveus. Vamos deixar esse povo aí, né? Vamos aproveitar o que o mundo tem. Quantas igrejas hoje não estão se aproveitando das coisas do mundo, né? Vamos nos aproveitar das coisas do mundo. Os crentes mais sentimentalzinho, né? Que vai lá buscar um love songs, né? Uns louvorzinhos, umas musiquinhas do mundo, para lembrar do passado, do amorzinho do coração. Os crentes, né? Que gostam de trazer um modismo, né? Vou aqui colocar e vou deixar à mostra a minha tatuagem. Eu não falo daqueles que fizeram na inocência, eu falo daqueles que têm consciência em Cristo, que deveriam usar o seu corpo, como diz Paulo em 1 Coríntios, para a glória do Senhor, e pegam o seu corpo para a prostituição.
Vou mostrar minha tatuagenzinha aqui, Jesus é amor. Isso daí pode te condenar, isso aí pode te mandar para o inferno. Tatuagem não é símbolo de cristão. Tatuagem é mundanismo. Nasceu no paganismo. E vai morrer no paganismo, porque crente que é crente não se envolve com essas coisas. Vou tomar aqui a minha tacinha de vinho para desestressar. Cuidado que o inferno está com a boca aberta, esperando muitos crentes que estão banalizando a obra de Deus. Vou andar aqui com o meu tronco nu, né? Com os meus bustos à mostra. Vou mostrar aqui as minhas pernas para verem a beleza do meu corpo. Cuidado com a depravação e com a sexualidade, com a sensualidade, porque Deus pode lançar para o inferno o cristão que assim se porta. Não, quando eu estou na minha raiva, eu falo meu palavrãozinho. Cuidado que pela tua boca você vai ser condenado. O evangelho de faz de conta é o evangelho que tem permanecido nas igrejas atuais. Está aí para mostrar a Suíça. Olha para as igrejas suíças. A lástima que é as igrejas suíças. A judiação que é verem as igrejas suíças, alemãs, europeias, quase a sua totalidade sendo regida pelos governos. É o governo quem dá ordem na igreja. Os pastores se tornaram uns bananas no evangelho, atrelados a salários altíssimos e a corrupção do evangelho. Olha aí a Suíça, 2021. Adotando casamento homossexual, né? Rasgamos a Bíblia. 1 Coríntios 6, 9. Romanos capítulo 1, rasgamos, não precisa mais de Bíblia, né? Agora são os nossos desejos. Não tem rei, né? Esse Jesus não manda nada. Agora cada um faz a sua vontade. Esse é o evangelho de uma geração que não conhece a Deus, que não respeita a sua glória, que chega na igreja de qualquer jeito, irmãos. E olha, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Porque Paulo fala assim, é importante que no meio de vocês haja dissensões, haja discussões e hajam heresias, para que os verdadeiros se revelem no meio de vocês. Os que são ruins, que são injustos, vão continuar fazendo injustiça, vão continuar atendendo o telefone no meio da igreja, vão continuar partindo para banheiro de hora em hora, de minuto em minuto, e não estão nem aí. Vão mascar chiclete na igreja, não vão se ajoelhar para orar quando chegar na igreja. Isso é prática de quem não é crente, de quem não conhece a Deus, de quem nunca viu Jesus na vida. Quando nós olhamos para esse evangelho de hoje, nos enoja, nos revolta de ver uma geração tão ruim, difamadora, caluniadora, fofoqueira, insubmissa, desrespeitosa. Irmãos que vivem com discussão, com briga, que falam mal um do outro, que buscam contenda e olha que se pudessem se pegavam dentro da igreja. Geração que não busca conserto. Paulo está falando para Timóteo, olha Timóteo, essa geração é tão ruim, essa geração será tão ruim, mas tão ruim, que eles não terão capacidade de controlarem os seus desejos. É por isso, vamos viver aconselhando pessoas e nunca vamos chegar à maturidade do conselho. Nunca vamos conseguir trazer ao coração dessas pessoas a conversão genuína. Por quê? Porque o coração dela está no mundo. O ouvido até pergunta, a boca até pergunta, o ouvido até ouve, mas para o coração não desce, porque o coração está fechado. Rejeitou a Deus no coração. Então eu vou viver no evangelho faz de conta. São inúmeras as pessoas que visitam a igreja no domingo e na segunda estão na balada. Que visitam a igreja no sábado e do culto vão direto para as discotecas. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço assim, ó. Um monte. Um monte. Deus está comigo, Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Não brinca com ele não, porque senão o teu nome já está na lista daqueles que vão para o inferno.
Essa é a realidade de um evangelho, de um Deus santo, de um Deus justo, que tem sido desrespeitado em todas as esferas, a dizer na casa dele. Povo que participa de ceia com um coração imundo, com um coração odioso, participa antes da ceia, provoca a ira do irmão, participa da ceia sem discernir o corpo de Cristo, acabou o culto, vai para casa brigando com o marido, vai para casa brigando com a mulher, vai para casa amaldiçoando os filhos e depois fala assim, eu não sei o que está dando errado na minha vida, volta para o caminho que você caiu e talvez você se lembre dos pecados que tem cometido e se conserta com o Senhor. Eu sei, irmãos, que essa palavra ela não vai ficar aqui, ela vai para a live. Ela vai para o YouTube. E eu espero em Deus que muitas pessoas possam ouvir, porque é isso que Deus tem bradado nos nossos corações. Isso vai nos enojando, irmãos. Vai passando o tempo e nós vamos vendo cada vez mais uma igreja suja, corrompida. Você sabe por que a igreja de Atos capítulo 2, Deus acrescentava àquela igreja os que tinham que ser salvos? Porque a igreja estava consertada. Agora, em igreja bagunçada, Deus vai adicionar a alma como? Igreja desconcertada, Deus vai adicionar a alma como? Vamos passar a nossa vida inteira padecendo e nunca saberão que nós existimos nessas cidades. Porque é uma igreja inteiramente desajustada, que não obedece ao rei. E quando não tem rei, não, Jesus não é tão rei assim da minha vida, não. Então eu faço o que eu quero. Cada um fazia a sua vontade. Essa geração de juízes não é diferente dessa geração que nós vivemos hoje. O evangelho corrompeu os sacerdotes, corrompeu os líderes. Ninguém mais prega sobre pecado, ninguém mais fala sobre pecado. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Deus pode até dar, mas isso não tem a ver com a tua salvação. Deus pode dar carro, pode dar casa, pode dar apartamento, Deus pode dar móveis, Deus pode dar um trabalho novo, Deus pode dar, Deus pode fazer tudo. Não foi assim que Deus falou para Moisés na terra de Canaã? Moisés, vai, eu dei a terra, eu dei tudo que tem na terra, pega esse povo e sai da minha presença. Vai, Moisés, eu dei tudo para eles. Moisés fala, não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque a presença de Deus para Moisés era importante. Para esse povo ruim, eles até herdariam a terra e sairiam sem problema, mas se não fosse Moisés, o condutor da igreja, o condutor do povo, interceder e falar, Senhor, o que mais interessa é a tua presença. Qual é a vontade do coração de um pastor a não ser de que a igreja esteja em harmonia, que os irmãos estejam em sintonia, que os irmãos se falem, que os irmãos se amem, que os irmãos se respeitem, que respeitem as suas lideranças. O que nós mais vimos hoje, olha, que nem é o caso da nossa igreja, quando se troca líderes. Pessoas que começam a reclamar, mas por que pôs fulano, por que não pôs cicrano? Ah, é fulano, não vou participar do departamento, não. Ah, é cicrano, então não vou participar, não. Ah, se fosse a Marinha, eu ia entrar com tudo, eu ia até investir na obra. Mas como não é a Marinha, então não vou investir. A dizer a questão dos dizimistas, dos ofertantes da igreja, quantas pessoas vivem desonestamente na igreja? Como assim, pastor? Participando da fé alheia, dos irmãos que investem, que patrocinam a obra, cumprindo a palavra de Deus. Quantas pessoas usurpam da fé dos irmãos? Participam dos cultos, não dizimam, não ofertam e ainda falam mal da igreja? É a geração que não conhece a Deus, é a geração que não lê Bíblia, é a geração que nunca viu Jesus, mas se apropria da graça dele para satisfazer os seus prazeres. Tal era a geração de juízes. Deus, socorro, misericórdia. Deus exercia misericórdia, levantava um juiz, livrava eles daquela opressão, dava livramento, aí passava um tempinho, o juiz morria, o povo voltava para a imundícia do pecado de novo. É isso que nós temos assistido, irmãos. Insistentemente é isso que tem acontecido. Né? Crentinho que gosta de um forrozinho, de um sertanejo, crentinho que gosta de uma musiquinha de amor, crentinho que dança, crentinho que canta pagode, crentinho que mostra o seu corpo, né, todo o seu tronco todo nu na internet, crentinho que faz, que põe brinquinho, que põe argola, que tatuagem, isso e aquilo, e vai, e o modismo vai entrando, né?
parece, não parece muito a geração de Juízes? Deixa os adoradores de Baal aí, deixa os adoradores de Asterote. Olha o que Deus fala para aquela geração. Olha, eles vão ficar no meio de vocês sim, mas eles vão ficar no meio de vocês e eles vão trazer perdição. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não vou mais tirar ele do meio de vocês. Eu vou deixar ele no meio de vocês porque eles serão perdição para as suas vidas. Quer viver no pecado? Então viva no pecado, mas não só viva no pecado, se afunde nele e vá juntamente com toda a família para o inferno. Deus falou isso para aquela nação, para aquela geração. Ele não é diferente. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. A justiça de Deus, ela permanece intacta. A lei de Deus permanece valendo, querendo nós ou não. Mas, ressalvo, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, fica tranquilo que lá na frente vai aparecer uma geração, Timóteo, que quando o pastor trazer uma palavra de correção, que é para acertar a vida, eles vão encontrar mestres que vão satisfazer o coração deles, que vão falar assim, olha, não, o teu pastor não sabe interpretar a Bíblia, vamos trazer aqui o sentido desta palavra, aí tira a palavra do texto, coloca ela isolada, traduz a palavra isolada e dá o sentido para todo o texto em uma palavra traduzida isolada. Olha que coisa linda! Mestre segundo as suas vontades. É o que tem acontecido nos dias atuais e tem permanecido no meio de uma igreja suja e corrompida, ao qual Deus não habita nessa igreja particular, individual. Na comunidade, Deus se revela, mas Deus exige da comunidade santidade. Santidade. Chegou uma geração que não conhecia Deus, não teve discipulado. Uma geração que não conhece a Deus, ela tem que estar disposta a suportar a ira de Deus. Juízes 20, capítulo 2, 20 e 21. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu até ia tirar essas nações ruins, porque essas nações saqueavam Israel. Essas nações levantaram guerras contra Israel. E mesmo depois do período do juiz, ainda continuaram atacando e atacando e atacando e atacando. Sabe quando que essas nações foram deixar de assolar Israel e de ter domínio sobre ela? Quando Davi assume o trono, quase 400 anos depois. Aí Davi, um homem segundo o coração de Deus, começa a colocar ordem na casa. Davi fala assim, aqui não tem negócio de amizade com o mundo, não. O mundo é para fora das nossas terras. O mundo é para fora da igreja. O mundo é para fora da minha casa. O mundo é para fora da minha vida. O mundo é para fora da minha boca. Aqui não tem amizade com o mundo, não. Essa terra aqui é de Deus, é terra santa. Esse povo é de Deus, é povo santo. E esse povo vai seguir a ordem de Deus. As leis de Deus. A promiscuidade era tanta entre aquelas nações que quase que a tribo de Benjamim deixa de existir por causa de um estupro coletivo. Todas as outras tribos se levantam e sobra apenas 600 homens da tribo de Benjamim. Então eles se reúnem de novo, a partir do capítulo 19 de Juízes. Eles se reúnem de novo e falam assim, olha, não vamos matar o filho de Jacó. Não vamos exterminar o filho de Jacó. Vamos de novo repovoar a tribo de Benjamim. Mas por causa da promiscuidade. E por que aconteceu aquela bagunça coletiva e as 12 tribos, as 11 tribos, quase que exterminou a tribo de Benjamim? Porque não tinha liderança. Aonde não tem liderança, tem bagunça. E é por isso que Deus colocou pastores na igreja, para organizar a bagunça. Porque se cada um fazer a sua vontade, a casa de Deus vai virar um prostíbulo espiritual. A casa de Deus não é templo de Afrodite, não é templo de Asterote, não é templo de Acera. A casa de Deus é lugar santo, aonde tem liderança colocada pelo próprio Deus para corrigir, redarguir e direcionar a igreja nos caminhos justos.
A bagunça foi generalizada. Quase que mataram a tribo de Benjamim. Sobrou apenas 600 homens. E depois foi preciso de uma ginástica enorme para repovoar essa tribo de novo. Por causa dessa bagunça, mais de 100 mil homens morreram. Briga entre irmãos. Por causa de uma igreja bagunçada, todos os dias tem gente morrendo na fé. E a luta para recuperar essas pessoas é muito grande. Sabe por quê? Tem muita pessoa dando mau testemunho, tem muito crente desobedecendo às ordens de Deus, tem muitos crentes fazendo pouco caso de Jesus, tanto faz, tanto fez, quem manda na minha vida sou eu. A Bíblia é o que eu acho, a Bíblia não é o que nós achamos, a Bíblia é o que Deus diz. João 17:17, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantas pessoas não estão vivendo de versículozinho isolado? Está na hora, irmãos, a igreja acordar, nós não podemos viver. Nós estamos, irmãos, caminhando a passos largos para o inferno e está indo todo mundo junto. Está na hora de nós consertarmos essas coisas. Está na hora de parar, de ficar vivendo lendas. Vivendo de livrinhos de autoajuda. O que você mais vê é crente lendo livrinho de autoajuda. Livrinho de escritores paralelos. Aí pergunta, você conhece a Bíblia? Não, não conheço. Leu a Bíblia toda? Não, não li. Leu algum livro? Não, não li. Ah, mas o livro de fulano de tal, olha, o escritor é tremendo. Ele ajuda a minha alma, ele ajuda na minha caminhada. Em nome de Jesus, crente, larga esse livrinho e vai ler Bíblia. É a Bíblia que dá salvação para nós. Quantas pessoas não vivem aí nas filosofias, né? De historiadores, nas filosofias de escritores que trabalham na área de psicologia para afagar o ego. Quantos crentes não vivem de filminhos e filminhos e filminhos? Em nome de Jesus, vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus e veja o que Deus tem para você. Você vai ver correção em todo o tempo. Esse evangelhozinho de autoajuda está levando um monte de gente para o inferno, está fazendo uma geração fraca, uma geração chorona, uma geração de mimimi, uma geração que só reclama, que só coloca defeito. Não foi assim no passado, irmãos. Os nossos pastores andavam 25, 35, 45 quilômetros a pé, de bicicleta, a cavalo, para pregar o evangelho. E hoje reclamamos com toda a tecnologia. Pregar o evangelho de carro é muito ruim, né? Não, pegar o avião, não, é muito ruim, é muito difícil para mim ligar o ar-condicionado do meu carro. Eu estou sofrendo, como diz a irmã Valéria, uns dias atrás que pregou. Você está sofrendo do quê? Sofrendo por ter uma televisão com controle remoto? Sofrendo porque o teu sofá é muito confortável? Sofrendo porque o irmão fez carinha feia para você na igreja? Sofrer, irmãos. Sofrer era quando lançado na arena por não negar a Cristo. Sofrer era quando era açoitado em praça pública por não negar a Cristo. Sofrer é ser queimado na praça pública por não negar a Cristo. Isso sim é sofrimento. É apanhar, é ficar em calabouço, sofrer prisões, naufrágios. Isso é sofrer pelo Evangelho. O que nós vivemos hoje não é nada comparado aos cristãos antigos. Não, quando chegar lá na frente e apertar as coisas e eles começarem a caçar, a oprimir, a bater, aí eu vou me converter. Se não está se convertendo agora, que tudo é fácil, tudo é tranquilo, lê a Bíblia a hora que quer, tem a Bíblia no smartphone, né? E essa é a nossa geração que abandonou a Bíblia, né? Para ter tudo no smartphone, né? É a nossa geração que tudo tem que estar ligado à tecnologia. Se não for tecnologia, eu não quero. Se não tiver bom músico, eu não quero. Se a igreja não tiver jogo de luz, eu não quero. Se o culto for e a igreja estiver muito quente, eu não vou. Se a igreja estiver muito fria, eu não vou. Se não tiver fulano de tal, eu não vou. Se não tiver o pregador tal, de forma alguma. Ó, Paulo escrevendo para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Quem é que tem honra entre nós? Eu ou Apolo? Aquele que plantou ou aquele que regou? Nenhum de nós. Quem deve ter honra no meio de nós é Deus que dá o crescimento. Porque foi Cristo que morreu por nós, não fomos nós que morremos por vocês. Nós nos sentimos agraciados por ter esse dom de pregar o evangelho e nada mais além disso.
Aí vamos escolhendo os nossos pregadores, os nossos músicos, os nossos cantores, e vamos fazendo aí os nossos ídolos. Cuidado, a idolatria é pecado e também traz condenação. Paulo diz, não herdarão o reino dos céus os idólatras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, o assunto é bem mais embaixo. Não cheguei nem na metade do estudo. O assunto é bem mais embaixo. Em nome de Jesus, vamos rever o conceito de cristão. Acabar com esse negócio de mimi, de conversinha, disso, de aquilo, que eu não gostei, que não tá bom, que não estou satisfeito. O cristão genuíno, ele faz a obra do Senhor sem reclamar. E tem muita gente falando por aí que fazer a obra do Senhor não é estar juntos. Fazer a obra do Senhor é viver isolado. Ovelha não vive isolado. Ovelha vive em rebanho. Crente que lê Bíblia sabe da importância da igreja. Crente que não lê Bíblia faz tudo com a sua vontade. Tudo do jeito que quer. Né? Do jeito que eu quero, tá bom. Do jeito que está no meu coração. Né? A geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. Não se compromete em fazer o que é reto. Enfrenta sérias consequências. Torna-se inconstante em seus caminhos. Não o deixa tratar o seu coração. Tem muita gente que não foi sarado, que não foi curado espiritualmente, porque tem o coração fechado para Deus. Vai passar a vida inteira clamando por milagre. Vai até ver bênção, mas não herdará o reino dos céus. Essa é a realidade de uma geração que não conhece a Deus. A geração que não conhece a Deus não se prostra, não se reverencia, não se submete e escarnece de Deus, e zomba da casa de Deus, e zomba de tudo que é feito na obra de Deus. Essa é tal geração que vivemos nos dias atuais. Encerrando a ministração, quero fazer uma ressalva. Ainda existem os 7.000. Em outras palavras, ainda existem aqueles que são comprometidos. E o resto? O resto é resto, até que se torne verdadeiro. Mas ainda existem os comprometidos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu coração. Pastor Adilson, por favor.